Instituto C. Só para lembrar, o Haroldo Dutra diz, ao final da palestra de hoje, vai estar no Instituto C autografando livros. Irmã Maísa também. Pelo Instituto C, ele participa de diversos projetos, como 7 minutos com Evandro, Pode Ser, que é o podcast do C, Estudo da Gênesis ao vivo, seminários lírico-musicais e a série Boa Nova. Ele é curador do projeto PIT, Ideias, Diálogos e Espiritualidade, o ciclo anual de mini palestra, onde participam vários palestrantes do Brasil. O projeto será itinerante entre várias cidades. Então está apresentado o nosso irmão, que já é do nosso coração. Nós vamos fazer uma leitura, a prece inicial da Dona Marilda Belim, e nós vamos pedir para o Haroldo concentrar e abrir a leitura do livro Vida Feliz. Vamos ver a mensagem que vai sair. Todos possam aproveitar bem a frente. Quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima, a retroceder, a desistir. É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Na área das ações morais, a reação é maior, porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones, desse modo, os teus intentos de moralidade e crescimento interior em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira. Agora vamos à prece para iniciar. Senhor Jesus, nosso mestre querido, nosso amigo maior, estamos aqui nesse momento, Senhor, buscando nos esconder de tanta alegria e felicidade, de nos encontrarmos amigos no mesmo ideal, amigos que lutam, amigos que buscam a paz no momento feliz, amparados como estamos, felizes por estar aqui e encontrando irmãos tão amigos que venham a nós proporcionar esses momentos de luz. Que a paz do Senhor possa estar em todo lugar, em todo canto, nos auxiliando, nos abençoando e especialmente ao nosso orador, que agora terá um momento para nos auxiliar ainda mais. Que saiamos daqui, Senhor, levando no nosso coração a palavra de Paulo a nos guiar, a nos ensinar a prosseguir no caminho. Que a paz do Senhor fique conosco, nos amparando e abençoando sempre. Graças a Deus. Haroldo, a palavra está conosco. Caros amigos, boa tarde para todos. Eu queria agradecer a organização do evento por essa beleza que nós estamos vendo daqui de cima. Quantas casas reunidas, um movimento espírita unido, fraterno, participando de um evento. Queremos agradecer também
a todos que nos ouvem da Rádio Fraternidade e dos demais canais de transmissão pela internet, milhares de pessoas que acompanham a nós todos, ao Instituto Ser, aqui representado pelo Júlio, do qual eu faço parte. No final nós estaremos lá recebendo o carinho dos amigos. Queremos agradecer também. Hoje eu quero fazer uma coisa diferente, porque eu sei que muita gente aqui saiu da sua casa, alguns viajaram muitos quilômetros para estarem aqui presente, e eu queria então homenagear a todos que saíram das suas casas, dos seus lares, na pessoa da Gerlaine, que é madrinha do meu genro Tadeu. Ela veio da cidade de Vinésia para participar do evento, e mandar um abraço para ela, e através dela abraçar a todos que se deslocaram. Para mim também é uma honra poder dividir o trabalho com o Wanderson e com a minha querida irmã Aila, com quem depois do intervalo vou ter o prazer de bater um papo sobre o trabalho do apóstolo Paulo. O que nós gostaríamos de trazer à reflexão de todos nessa tarde chuvosa? Algumas chaves de leitura da obra Paulo Estevão. Porque nós acreditamos que, uma vez bem compreendida a estrutura geral da obra Paulo Estevão, ela pode nos proporcionar uma grandiosa experiência de espiritualidade interior. Entendam, eu digo experiência de espiritualidade interior, porque vai muito além da apreensão de conhecimentos pelo intelecto. Ao lermos a obra Paulo Estevão, com uma postura interior adequada, nós somos capazes de acessar elementos na nossa intimidade espiritual, e somos capazes de entrar em conexão com forças espirituais que chegam no próprio Cristo, o nosso pastor, aquele que dirige a evolução das nossas almas. Então nós começaríamos dizendo que o livro Paulo Estevão é uma cebola bem grande. Por quê? Primeiro, é impossível manusear sem chorar. A obra está construída em alicerces. Alicerces. Quais alicerces? Os alicerces do sentimento cristão. O sentimento cristão na sua mais pura expressão e na sua riqueza de nuances e detalhes. Isso é fundamental, porque nós podemos realizar as mais vastas obras de divulgação de Jesus, mas se o nosso trabalho, se a nossa vida, se a nossa exemplificação não estão alicerçados nos sentimentos que fundamentam o cristão, o nosso trabalho será um trabalho de movimentação exterior, sem o respaldo das forças espirituais que nos dirigem. A obra Paulo Estevão, então, é um convite à mudança de patamar emocional. Lá nós somos convidados ao mais desafiador dos sentimentos cristãos,
que é o sentimento da entrega. Aprendemos a confiar em Deus. Confiar. Confiar no sentido de trabalhar junto com Deus, sabendo o que nos compete e sabendo o que compete a Deus. Diante daquilo que compete a Deus, cabe-nos obedecer, resignar, aceitar e esperar. Diante daquilo que nos compete, cabe-nos atuar, agir, realizar, acreditar, empreender. Já é o primeiro desafio. A obra é um grande convite. O Wanderson de manhã já falou sobre a jornada de Saulo a Paulo, mas nós podemos retomar apenas nesse ponto. O primeiro aprendizado que faz Saulo se transformar em Paulo é o aprendizado da confiança. No início do livro, nós presenciamos um Saulo que acredita poder fazer tudo. E pior, poder fazer tudo em nome de Deus, mas sem Deus. Esse é o ponto. Nós acreditamos estar trabalhando para Deus, mas não permitimos ou não abrimos um pequeno espaço sequer para a ação do próprio Deus. Isso é complicado. É complicado porque, embora eu esteja bem intencionado, embora eu acredite estar agindo no bem, no fundo, eu quero afastar a sabedoria infinita de Deus, acreditando que a minha inteligência é maior do que a inteligência divina. E eu quero afastar o amor de Deus, acreditando que tenho maior capacidade de amar que o próprio Criador. Então, o primeiro aprendizado de Saulo é entregar a parte que compete a Deus, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, assumir a responsabilidade pela parte que nos compete. Outro sentimento profundo que alicerça a obra é o sentimento da fraternidade universal. A obra Paulo Estevão narra a história do cristianismo nascente, mas nós não encontramos em nenhum parágrafo da obra qualquer referência menos respeitosa aos nossos irmãos judeus. Não há antissemitismo na obra, não há sectarismo, não há partidarismo. A obra é perpassada por um sentimento de respeito a todas as criaturas, a todas as crenças, porque ela está voltada para os sentimentos, não para as seitas, para as crenças. É assim que nós vamos observar o livro Paulo Estevão se referindo a Tiago Menor, o apóstolo que guardava com fervor e às vezes até com um pouco de excesso a observância da lei judaica, mas nós vamos ver Emmanuel descrevendo esse apóstolo com admiração, com reconhecimento.
sabendo do papel por ele desempenhado, porque do contrário, o Cristo não teria convocado Tiago Menor. Não teria. Há um sentimento de fraternidade, convidando o espírita e, de modo geral, o cristão a abrir o seu coração, porque conhece-se o cristão não pela igreja que ele frequenta, mas pelo sentimento que ele irradia. É por isso que nós temos nessa tarde, nós espíritas e a nossa maninha Aila, que é uma freira. E não há nada de extraordinário nisso para o Cristo, porque os sentimentos que nos inspiram são os mesmos, são os sentimentos cristãos. Lá nós vamos encontrar a mensagem do perdão, da paciência, da resignação, da disciplina, da renúncia, do sacrifício, mas também da simplicidade, da alegria, do amor genuíno, da espontaneidade. Todos elementos que fundamentam a base emocional do cristão. É por isso, eu já li não sei quantas vezes, mas não consigo ler um capítulo sequer sem chorar. É pior do que novela mexicana. Você começa a ler, daqui a pouco está emotivo, os olhos começam a encher d'água, porque é uma obra que toca, que mexe com essa nossa base emocional. Mas não é só por isso que a obra é uma cebola. A obra está delicadamente estruturada em camadas. Camadas. Então nós temos uma camada mais externa, você passa por ela, adentra numa camada mais profunda, você avança, adentra numa camada, e esses avanços para aspectos mais profundos da obra exigem de nós crescimento interior. Por isso que muitas pessoas leem, mas não passam da superfície da obra. É necessário então que a nossa leitura da obra seja acompanhada de um processo de burilamento íntimo. Quando a criatura se entrega a esse processo de reforma interior, ela consegue cada vez mais mergulhar de modo mais profundo na obra Paulo Estevão. Então vamos lá para a primeira camada. A primeira camada. Ora, o livro Paulo Estevão não é um tratado de história. Porque se ele fosse um tratado de história, ele teria que observar o estilo do tratado científico. E o tratado científico, ele tem que ser lógico, objetivo, direto, informativo. Por certo, não é um tratado de história. A obra, isso consta na capa, é um romance literário histórico, um romance histórico. Se é romance, é literatura.
aliás, já de algumas décadas, ganha notoriedade uma nova abordagem da Bíblia. Os grandes estudiosos da Bíblia nos orientam a ler a Bíblia como literatura, entendendo os gêneros literários. A obra Paulo Estevão também, ela está estruturada como um romance, por isso ela mantém um narrador. Há um narrador oculto. Esse narrador, ele comenta, ele opina, ele para o filme, dá uma pausa, faz uma observação. Esse narrador, tem hora que ele fala olhando para os nossos olhos: você está vendo o que eu estou escrevendo? Você prestou atenção? Ele se comunica conosco. Quem é um narrador? Emmanuel. Emmanuel é o narrador. É ele que está agora olhando para 2000 anos atrás. Ele está vendo o passado com as lentes de hoje. De hoje. Isso é importante, porque o narrador Emmanuel funciona como um guia turístico. Ele vai passar por lugares, ele vai passar por pessoas, por acontecimentos, e ele vai falar assim: ei, presta atenção, eu estou contando a você quem era Abigail, e eu quero que você guarde de Abigail essa imagem. E aí ele mostra a imagem. É sutil, é uma viagem ao lado de Emmanuel. Mas eu vou arriscar um pouquinho mais. Sob pena de ser apedrejado, mas já está chovendo granizo mesmo, então. Será que é só Emmanuel o narrador? Bom, todos nós acompanhamos o processo de recuperação de algumas mensagens familiares que estavam em poder da nossa querida Wanda Joviano, filha do Arthur Joviano, que foi o chefe da Fazenda Modelo, chefe de Chico, que acompanhou a psicografia da obra, que é o filho do Neio Lúcio. E ele então conta, o Neio Lúcio nos conta, num culto familiar, isso foi editado pela editora Vinha de Luz, através do Geraldo Lemos, que fez esse resgate, nos conta que na época da psicografia do livro Paulo e Estevão, a obra foi lançada em 41, 42, nessa época, conta-nos Neio Lúcio que houve um seminário nas regiões espirituais próximas a Pedro Leopoldo. Mas quem iria fazer a palestra não era a irmã Aila, nem o Wanderson, nem eu, que estava no umbral nessa época. Quem ia fazer a palestra era Paulo de Tarso. Só que a entrada tinha um ingresso. Não era pago, o ingresso não era pago. E não era por ordem de chegada. Para participar do seminário, tinha que ter luz espiritual.
Muita gente não pôde ir, eu sei, eu fiquei de fora. Mas o Neio Lúcio foi selecionado, e ele assistiu ao seminário. Ele assistiu ao seminário. Curioso isso. E ele diz assim: pude chegar um pouco próximo do apóstolo dos gentios. Chegou assim, quase. E ele fala assim: ele é muito luminoso, é muita luz. O que Paulo estava fazendo perto de Pedro Leopoldo, no mesmo ano em que o Chico psicografava a obra Paulo Estevão? É porque ele gosta muito de café mineiro, foi lá tomar um café. É isso? Por óbvio que não. Por óbvio que não. 3, 4 anos mais tarde, o Chico vai narrar isso, Clóvis Tavares fala sobre isso, mas outros também narraram essa história. O espírito de Estevão pede a Emmanuel, durante a Segunda Guerra Mundial, que Emmanuel tire uma licença para acompanhar Estevão no resgate de alguns espíritos na Grécia, espíritos ligados ao coração de Estevão. Emmanuel tira uma licença de 2 anos e vai para a Grécia com Estevão, esse mesmo, o Estevão do Paulo e Estevão. E quem assume a direção da mediunidade de Francisco Cândido Xavier é o espírito Natanael. Então, como eu sou mineiro, mas mineiro mesmo, não sei de nada, mas desconfio de muita coisa, como diz Guimarães Rosa. Você acha que Emmanuel é íntimo ou não é íntimo de Estevão? Para Estevão fazer um pedido desse a ele. É íntimo. É íntimo. E a obra narra, Emmanuel, o narrador literário, adentra em alguns aspectos psicológicos que eu acho difícil ele ter tido acesso a essa informação sem ter conversado com o próprio Estevão e com o próprio Paulo. Portanto, eu desconfio que há outros 2 narradores ocultos nessa obra. Por trás de Emmanuel, orientando o romance Paulo Estevão, estão o próprio Paulo e o próprio Estevão. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Porque isso nos dá o DNA da obra. Essa obra é continuidade do processo evangelizador da humanidade. É uma nova carta. Então some aí
Carta aos Romanos, 1º e 2º Coríntios. Segue. Depois de Hebreus ou antes, se preferir, você pode colocar uma outra carta na sua Bíblia, Paulo e Estevão. É continuidade do processo evangelizador. A obra tem propósitos profundamente cristãos. Kardec fez um resumo da moral do Cristo e redigiu um livro de comentários sublime, um comentário de passagens do Novo Testamento, chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro de comentários onde ele falava e dava a voz aos espíritos ligados ao processo evangelizador ao longo dos séculos. Santo Agostinho, São Luís, Lamennais, Lacordaire, Lázaro, o próprio Paulo. Dava a esses espíritos a oportunidade de comentarem passagens do Evangelho. E ali está o alicerce, uma síntese dos princípios morais cristãos. E Kardec escreve firme, forte: o Espiritismo não vem trazer uma nova moral. A moral do Espiritismo é a moral cristã. Ponto final. A moral espírita é a moral cristã. E na obra Paulo Estevão, há um prosseguimento. Extrapola-se os textos dos evangelhos e adentra-se nas cartas de Paulo. É então a primeira obra seguindo a tradição de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, só que agora lançando as suas luzes sobre as cartas do apóstolo Paulo, cobrindo então o arco que vai de Mateus até Apocalipse. Porque um dos pontos muito bem retratados na obra é o trabalho evangelizador de João, o apóstolo João. É o prosseguimento. Isso nós não podemos perder de vista. Então, retomando, falávamos dos aspectos literários. E não é coisa de fã, não, porque o fã é apaixonado, né? Eu sou fã da obra Paulo Estevão, fã, confesso, tiete desequilibrado, né? Mas não é testemunho de fã, não. Eu li uma obra extraordinária que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura do nosso vizinho Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. E eu vou dizer uma coisa: é uma obra extraordinária do ponto de vista literário, mas convenhamos, o romance Paulo Estevão é muito melhor. Eu estou falando do ponto de vista literário. Então é obra para Prêmio Nobel de Literatura. Se você ficar apenas no aspecto literário, a linguagem, a narração, a maneira como os personagens são introduzidos, as personagens, o roteiro, a descrição, a movimentação, é obra que deveria ganhar o Prêmio Nobel de Literatura.
E aqui, eu acredito que já é a primeira lição de Emmanuel. Como se ele tentasse nos dizer: quando é para Jesus, nós temos que fazer o melhor. Porque às vezes nós temos um hábito assim: ah, não, é para Jesus? Ah, não, então faz. Jesus só quer boa vontade, pode fazer de qualquer jeito. Não. De qualquer jeito a gente faz para a gente. Para Jesus tem que ser o melhor. Não o melhor de luxo. Não o melhor de bens materiais. Não é isso. Porque Jesus adorava a simplicidade e a espontaneidade. Nós estamos falando do melhor de zelo, de cuidado, de vigilância, de equilíbrio, de esmero, de disciplina. E nesse sentido, Emmanuel entregou o melhor, o melhor. Era para Jesus. Era para Jesus. Eu gosto do depoimento da grande médium Ivone Pereira do Amaral. Ela diz assim: a maior obra mediúnica que já desceu da espiritualidade para o mundo é o Manual do Cristão Espírita. Isso é importante. Mas há também um segundo nível. Nós gostaríamos de comentar. Já falamos muito sobre isso, já descemos nesses detalhes, mas não custa lembrar. Emmanuel, em muitos aspectos da obra Paulo Estevão, reescreve a história do cristianismo. Isso tem uma dupla utilidade. Primeiro, ele dá uma visão espiritual do cristianismo nascente. É uma história espiritual. E segundo, ele nos ensina como corrigir, como educar, sem polemizar, sem criar escândalo, sem atacar, sem denegrir, sem ficar brigando com os outros, sem ficar fazendo baixaria. Então ele corrige sutil. Ele muda uma data e ele coloca assim, coloca a data, e você lê 10 vezes e não vê. Então, por exemplo, um tema que é um tema particularmente apaixonante para mim e para a Maninha, a Ila, que é a carta aos Hebreus. Se você ler aí, abrir a sua Bíblia e ler o último capítulo 16 de Romanos, você vai perceber uma coisa curiosa. Paulo começa a mandar abraço para todo mundo. Dá um abraço para fulano, é uma lista, gente. E é tão curioso que a pessoa que estava escrevendo a carta para Paulo fala assim: e eu que estou escrevendo, mando um abraço para fulano. Olha para você ver. Entende? O escriba se traiu. E o que Emmanuel vai esclarecer? Paulo nunca escrevia só,
e nós podemos entender, ele quase nunca escrevia, ele ditava as cartas. Ele ditava. Ele se cercava de um grupo de colaboradores, fazia sua prece e ditava. Alguém escrevia. Então tem uma coisa, não dá para a gente descer nesses detalhes aqui, porque também não é a proposta da nossa reflexão de hoje. Tem muito nas cartas de Paulo que lembra a linguagem oral, não é, maninho? Então, por exemplo, eu que estou traduzindo as cartas agora, tem dificuldade, porque vocês já viram mineiro falando? É assim, eu uma vez estava no ponto do ônibus, e passou o ônibus lotado. E o senhor mais velho estava do meu lado, ele não conseguiu, ninguém conseguiu entrar, ele não conseguiu entrar. E ele ficou bravo com aquilo. Olhou para mim e falou assim: eles pensam que o 11 é desse. Eles pensam que o 11 é desse. Eu vou traduzir para o português, porque isso é um dialeto mineiro, falado em algumas regiões do interior de Minas Gerais e em alguns pontos isolados da capital mineira. A tradução é: eles pensam que o ônibus é deles. Então, se você lê as cartas de Paulo, o que a gente percebe? Às vezes falta a conjunção para ligar uma oração na outra. Você não consegue ligar. Você fala: meu Deus, o que ele quis dizer? Faltou. Você percebe isso desesperadoramente na carta aos Gálatas. Tem um episódio na carta aos Gálatas em que Paulo vai descrever o incidente da circuncisão de Tito. Você lê, você não, aí você pergunta assim, né? Foi circuncidado ou não foi circuncidado? Você não sabe. E tem um britânico, já desencarnou, um grande comentarista bíblico, um grande intelectual, F.F. Bruce, com aquele humor britânico, aquele típico humor britânico, ele comenta essa passagem, ele diz assim: a mesma faca que circuncidou provavelmente o prepúcio de Tito, cortou a sintaxe de Gálatas. A faca cortou tudo, né? Cortou Tito, cortou a sintaxe, cortou tudo. Por quê? É linguagem oral. Ele está falando. E o Paulo é uma mistura de italiano, assim, no jeito dele falar, né? Imagina um italiano casado com uma brasileira com síndrome de ansiedade. Então, o Paulo é um vulcão em erupção. Paulo é um vulcão. Se você está querendo assim um lorde britânico, né? Boa tarde. Hoje eu vim falar para os senhores do amor cristão. E o amor não é Paulo. Paulo é assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria um sino, entendeu? É coisa que vem das entranhas. Vem das entranhas dele. Então eu imagino que quando ele reunia para ditar as cartas, o pessoal devia tirar as coisas assim do lado.
Ele devia levantar e gesticular, não é, maninho? E fala, mas você sente um fogo queimando quando você lê as cartas dele. Não é? Por exemplo, ele escreve aos Gálatas assim: vocês querem que eu vá até vocês com a vara ou com carinho? Imagina. Entendeu? Vocês querem uma coça? Quer que eu vou dar um couro de vara? Ou vocês querem carinho? Entende? Quando ele diz assim: mas o ímpio é assim, mas de vós, amados, nós esperamos coisas melhores. Esse é Paulo. Então ele ditava, e Emmanuel dá o detalhe disso. Dá o detalhe, enriquece, porque na verdade, quem está ditando é o próprio Cristo, passando para Estevão, que passa para Paulo, que fala, mexe, gesticula e alguém anota. Numa das cartas ele vai dizer assim: e para que vocês não tenham dúvida que sou eu assino em letra grande. Assinou. Assinou lá no final, letra. Ou seja, não era ele que escrevia, mas fez questão de assinar. Sou eu estou ditando, mas sou eu, com exceção de uma carta, segundo Emmanuel. Então, quando você olha o estilo de Paulo, ele usa, por exemplo, verbos gregos prefixados, ou verbos compostos, e adjetivos superlativos. Então, Paulo não fala assim: choveu muito. Não, isso não é Paulo. Paulo fala: choveu, mas é muitíssimamente muito. Aí é Paulo. Ele usa muitas expressões no superlativo, e às vezes o adjetivo no superlativo com o advérbio, e o verbo composto com o próprio advérbio. Então fica um negócio, não é? Típico da linguagem oral e próprio do temperamento dele. Aí teve um dia, no final da vida dele, em Jerusalém, em que ele senta sozinho, pega a pena, o bico, a canículazinha, faz a tinta, né? Pega o papiro e aí ele escreve. E Emmanuel diz assim: não raro interrompia para chorar. E aí você lê uma carta aos Hebreus, que teria muito a contribuir para a compreensão do pensamento paulino, se fosse aceita como uma carta de Paulo. Se essa carta fosse aceita como uma carta de Paulo, ela mudaria a teologia paulina, em muitos aspectos. E é exatamente essa carta que Emmanuel diz: foi Paulo, foi a única que ele escreveu do início ao fim. E aí os estudiosos dizem: não é de Paulo, porque o estilo é diferente, é claro. É claro. Se eu te chamo para falar 30 minutos, vai ficar igual a sua monografia de conclusão do curso? Se você subir aqui para falar 15 minutos, vai ficar igualzinho a monografia que você entregou quando você concluiu o curso? Vai? Claro que não. E Emmanuel, sutil, diz assim: entrega a carta a Aristarco, que irá copiá-la e levá-la e distribuí-la.
Aristarco toma a carta das mãos de Paulo e se impressiona com o estilo e com as ideias grandiosas nela vazadas, ou nela colocadas. Exatamente. Um resgate. Emmanuel altera a cronologia, as datas. Para quê? Para que a gente entenda onde entrou cada carta, onde entrou cada episódio, e você consegue preencher certas lacunas da história apostólica. E faz isso com uma sutileza imensa, sem polemizar, sem agredir, sem ofender, sem disputar com ninguém, e melhor, sem descer para aquele nível que infelizmente hoje nós vemos na discussão de temas doutrinários. Mantém o padrão espiritual da abordagem. Outra coisa que nos chama profundamente a atenção. Profundamente. Porque Emmanuel não faz isso apenas porque é literatura. A descrição psicológica das personagens. Quando Emmanuel descreve psicologicamente uma personagem, ele está dando uma aula de evangelho e de reforma íntima. De evangelho porque ele nos ensina como discernir sem perder a caridade. Como que eu examino o defeito de alguém sem perder a caridade? Que nós precisamos examinar. Nós precisamos aprender a discernir o que é bom do que é mal, em nós e nos outros, nas circunstâncias, nas ações, nas posturas. Isso ele faz. Mas ele nos leva a alcançar discernimento sem abrir mão da caridade, da indulgência, da benevolência. Então ele examina a personagem Tiago Menor, os conflitos de Tiago Menor, as incoerências de Tiago Menor, as manias, os distúrbios. Mas ao ler a descrição de Emmanuel, você não deixa de ficar ainda mais admirado pela figura de Tiago Menor. Porque ele mostra o que precisa ser melhorado em Tiago Menor, mas ele mostra também as qualidades que fizeram com que o Cristo escolhesse Tiago Menor para ser um dos apóstolos. Isso é lindo, porque é uma aula de reforma íntima e é uma aula de discernimento, porque Emmanuel nos mostra tudo de Saulo: a vaidade, a prepotência, o orgulho de raça, a violência, a truculência às vezes, a precipitação. Aí você fala assim: meu Deus, esse aí está perdido. E aí vem o Cristo e diz: esse é o meu vaso escolhido. Aí você fala: mas Jesus, uma pessoa com tanto defeito assim, é esse que você escolheu? É esse.
Por quê? Porque o grande segredo do trabalho com Cristo não é você deixar de ser você. É você mudar a direção e calibrar a intensidade das suas qualidades. Então, às vezes, você é um grande expositor, mas está usando a sua capacidade para fazer fofoca. Então você só precisa direcionar essa capacidade que você tem de comentar detalhes da vida alheia, minúcias de detalhes, essa curiosidade incrível que você tem por detalhes da vida dos outros. Você direciona isso para o bem e você dá uma modulada no volume. Você diminui um pouquinho. Pronto. É o servidor que o Cristo está procurando. Você. Ele não quer outro, ele quer você. Porque esse é o seu dom. Só que o seu dom está destrambelhado. O seu dom surtou. Você precisa dar um remédio homeopático para o seu dom. Fazer seu dom, fazer uma yoga, uma meditação. E aí o seu dom se transforma em vaso. Em vaso escolhido. Porque para fazer o trabalho de Paulo, não podia ser um Barnabé. Barnabé tinha doçura demais. Jesus precisava de uma coisa assim mais... uma pimenta mais picante, uma coisa mais... um tempero mais... entende? Aquelas pimentas mexicanas, indiana, você mistura, amassa, assim, uma coisa mais... não podia ser um doce como Barnabé. O trabalho de Barnabé é outro. Então, na verdade, Paulo tinha tudo para fazer o trabalho. Só que ele estava destrambelhado. Então Jesus vem e dá diminui o volume e orienta. Porque senão você vai pensar que o trabalho de evangelização é você deixar de ser você para se tornar outra pessoa. Não. Você não tem que ser ninguém, você só precisa ser você. Só que tem um detalhe. Não é esse você que você está sendo agora. Sabe por quê? Porque se a estratégia que você está usando estivesse funcionando, você não estaria aqui. Eu não quero... Você acha que eu estou muito pessimista, maninha? Vocês entendem, gente? Se a estratégia que eu, Haroldo, estou utilizando tivesse funcionando, eu não estaria aqui. Alguém já viu o espírito puro fazendo palestra? Vocês conhecem algum? Não tem. Então por que são os imperfeitos que fazem palestra? Porque os espíritos falam assim: meu filho, você vai ter que ouvir todas as palestras. Porque vocês ouvem uma minha, eu escuto todas. E eu sou o primeiro a escutar. Entende? Então é aprendizado compulsório. Compulsório. Então, nós somos chamados a ser nós mesmos, mas o melhor que nós podemos ser. Sem surto, sem destrambelhar, harmonizando
orientando, mas colocando a nossa individualidade, o nosso potencial, segundo as características que marcam a nossa individualidade, que são a digital de Deus em nós. Foi isso. Então, Paulo nunca vai ser Pedro. Paulo nunca vai ser Barnabé. Paulo vai ser Paulo. Cada vez melhor. Então, quando Emmanuel faz a descrição psicológica das personagens, ele está dando uma aula. Quais são as características que está fazendo você ficar preso num ciclo vicioso de reencarnação? Quais são as características? Leia Paulo Estevam. Anota num caderninho. Pega lá as personagens. Põe o nomezinho dela, característica psicológica. Vê se você não vai se identificar com umas 10, 15. Olha o que aconteceu com ela. Qual foi o progresso dela? Qual foi o progresso? É essa sutileza. Então, por exemplo, Emmanuel descreve um Saulo musculoso, frequentava academia, né? Mas não é dessa, academia antiga, grega, sarado, com uma túnica grega, falando grego, dirigindo uma biga, guiada, abre aspas, por soberbos cavalos brancos, e devia ser cavalo árabe, né? Dono de um futuro promissor, ia suceder Gamaliel no Supremo Tribunal Federal de Israel. E além do salário recebido do tribunal, recebia uma mesada do papai. Quando esse homem conhece o Cristo e vai na primeira igreja doméstica de Ananias, coloca uma igreja simples na casa de uma lavadeira que tinha um filho paralítico e que alugava a salinha minúscula para poder comprar alimento. Coloca uma criança no braço desse homem e diz Emmanuel, sem jeito, eu não sabia como é que ele pegava. Sem jeito. Ele não sabia expressar afeto. Ele não sabia lidar com a criança. Mas o tempo passa. Não em vão, o tempo passa com o Cristo. Lá na frente, você vai ver esse mesmo homem, com a cabeça embranquecida, magro, cheio de cicatrizes, de marcas, de apedrejamento, de açoite, prisioneiro em um navio que vai parando em cada praia, e quando para, uma sessão de selfie. Todo mundo querendo tirar um selfie com Paulo. Senhoras, senhores, crianças, mulheres do povo. E numa das cenas que talvez mais emocionaram o apóstolo,
quando o navio para em Éfeso. Andando devagarzinho, vai até a praia, se despedir dele, pela última vez na carne, Maria de Nazaré. A própria Maria Santíssima vai beijar as mãos daquele guerreiro. Mudou. Aquele jovem superficial, prepotente e orgulhoso, agora é o apóstolo que inspira amor, respeito, reverência. Mudou. Mas sem perder a sua característica de Paulo. Querem ver? Entram na igreja não, no cemitério, numa catacumba. Entram os soldados e Paulo está pregando. Chegam lá, veem aquele mundo de mulheres, moças, rapazes, anciãos. Os soldados romanos entram truculentos para prendê-lo, porque a ordem era para matá-lo. A ordem de Nero era para cortar a cabeça do apóstolo. O que ele fala? Ele é o prisioneiro. Soldados entram, ele: respeito com as mulheres e as crianças. E o soldado: sim, senhor. Não obedece. Você fala assim: quem que é o prisioneiro aqui? Entenderam? Esse é o Paulo. Respeito com as mulheres e as crianças. Não, senhor, nós só viemos aqui pegar o senhor para cortar a sua cabeça. Então, por favor. Levam ele, o soldado pega a espada para cortar a cabeça e começa a tremer. O soldado começa a tremer. Ele fala: por que você está tremendo? Cumpre o teu dever. Cumpre o teu dever. Imagina, se fosse eu já estava dando cada grito. Valeu, Jesus, vou perder a cabeça, literalmente. Cumpre o teu dever. E aí o soldado cai na bobagem de ficar com dó dele. E diz assim: não, eu temo pelo seu futuro. Pelo meu? Não, tem que temer pelo seu. Porque eu vou agora ao encontro do meu Senhor. Mas você terá que voltar ao convívio dos assassinos e criminosos que te mandaram aqui. Gente, não tem, vocês entenderam? Não tem meio termo com esse homem. E baixa a cabeça, o soldado não dá conta. Tem que entregar para o chefe da expedição. E todo mundo falando: gente, que velhinho é esse? Um homem velhinho já, magrinho, cabelo todo branco, todo marcado de açoite, de pedrada, só pele e osso. E aquele grupo de soldados com espada tremendo diante da força moral. Porque Paulo aprendeu a transformar a força física na força moral. Então, o que aconteceu com ele? Ele não deixou de ser ele. Ele só se transformou nele mesmo melhor. Percebe? São lições sutis. Lições sutis. E aí vem o teste final. O teste final do apóstolo Paulo. Cortam a cabeça dele, corpo cai para um lado, cabeça rola para outro.
E ele sente ainda reflexos da dor física, que vai se amenizando, e narra Emmanuel com a precisão poética. Sente que mãos angelicais o conduzem para debaixo de uma frondosa árvore. Sente o alívio, não tem mais dor, sente que a cabeça está no pescoço, né? Que agora já é o perispírito. Mas, depois de sentir a brisa, percebe que está cego. Você dá conta? Desencarnar com a cabeça sendo cortada e chegar no plano espiritual cego? Depois de trabalhar por Cristo tanto que ele trabalhou? Porque a gente fala assim, nossa, eu fui dirigente da Casa Espírita por 40 anos, então eu vou desencarnar. Você imagina assim, você está no caixão, abre o olho, aí vem o doutor Bezerra, meu filho, estamos esperando, aí a banda começa a tocar, né, uma música, você veio, que coisa boa, parabéns meu filho, 40 anos de trabalho, não é assim? Ele, sozinho, debaixo de uma árvore, cego. Só que agora, não é mais Saulo, é Paulo. O que ele faz? Fica quieto, sentado, debaixo da árvore. Não faz nada. Por quê? Porque Paulo aprendera a esperar. Esperar. Tudo o que é nosso vem até nós, não é tomado por nós. As dádivas que Deus destinou aos nossos corações serão entregues, não serão tomadas por nós. E aí ele percebe passos na direção dele. A pessoa pronuncia a voz dele e fala, Ananias. Ele fala, sim, Paulo, sou eu. Sou eu. Aí, ele já não está nem preocupado mais com a cegueira. Já chora e abraça e é uma festa. E aí Ananias diz para ele assim, da primeira vez, Jesus pediu que eu abrisse os seus olhos, para você enxergar todos os sofrimentos que te aguardavam. Mas dessa vez, Ele pediu que eu viesse a abrir os seus olhos, para que você enxergue a vitória, todas as dádivas que estão reservadas a você. Mais uma vez, impõe as mãos, e agora é o Espírito Paulo, que começa a enxergar no mundo espiritual. E diz Emmanuel que ele ainda se espanta, não é? Se espanta. As mulheres aqui vão ficar animadíssimas, né? Porque o corpo dele fica sem nenhuma ruga, todas as manchas somem, todas as cicatrizes. Ele volta para aquela idade dele, mais assim, meia idade. Todos aqueles sinais de enfraquecimento do corpo, tudo aquilo vai embora. E ele fica impressionado com o corpo espiritual que ele tão bem descreveu. É uma rejuvenescida, sem botox. Você vê o que é. Olha, gente, só por isso já valia a reforma íntima.
Se você está precisando de um estímulo para a reforma íntima, pensa, sem nenhuma ruga, nenhuma mancha, aquela pele de jovem. É a beleza da renovação interior que se reflete na renovação exterior. E o livro prossegue. E por fim, um aspecto que nós gostaríamos de chamar a atenção na obra, que são as lições morais de alta envergadura na obra. Percebe? Atentemos para um fato. Tem lições morais na obra Paulo Estevam que são evidentes. Então, são aquelas lições que parecem um carro alegórico da escola de samba na Sapucaí. Qualquer pessoa enxerga. Porque o Emmanuel fez questão de colocar aquilo assim, visível, está quase saltando do livro. Por exemplo, a lição do perdão. Está evidente. Está evidente. Estevão perdoando Saulo no momento em que ele está morrendo. É evidente isso. Isso aí, qualquer pessoa que lê a obra vai falar: meu Deus, mas como é que ele está morrendo, apedrejado? Quem mandou apedrejar foi o Saulo e ele perdoa? É evidente, não é uma lição moral evidente. Mas existem lições morais na obra que são as pérolas no fundo do oceano. Para essas, é preciso olhos de ver. Então eu vou dar um exemplo. Existe um fio condutor da obra Paulo Estevam, um fio condutor, que é um paralelo entre a justiça divina e a justiça humana. Como é que funciona isso? Funciona assim: Deus é o supremo juiz. Sim. Sim. Mas há uma sutileza aqui. E se eu quero fazer justiça pelas próprias mãos? O que acontece? O que significa isso? Significa que você está olhando para Deus e dizendo assim: ei, você fica com o seu tribunal aí, quem vai julgar isso aqui sou eu. Eu vou resolver. Fulano me fez um mal e ele vai pagar tudo que ele me fez. Pode fazer isso? Pode. Não é possível. Pode. Você pode fazer isso. Você pode. Pode fazer. Você deve fazer isso? Não. Não. Por que não? Porque ninguém é bom juiz em causa própria, para começar. Em causa própria, você está sendo movido pela mágoa, pela paixão, pelo ressentimento, pela dor, pelo desespero,
pela tristeza, pelo ódio. E justiça não se faz com ódio. Por quê? Porque existe uma diferença, e essa diferença tem que ser mantida. A diferença entre o juiz e o criminoso. Se ao exercer a justiça, ou se sob o pretexto de exercer a justiça, eu me torno, ou eu pratico crimes, eu deixei de ser juiz e virei criminoso. É por isso que a nossa legislação, muito bem, eu acredito que inspirada por Ismael, a lei não é cumprida ainda, infelizmente. A lei ainda não é cumprida. Nada da lei praticamente conseguiu se cumprir. Mas a lei de execução penal, a lei que acompanha o cumprimento da pena, ela chama o apenado de reeducando, não chama ele de criminoso, não chama ele de bandido, chama ele de alguém que está num processo de reeducação. Isso significa que quem está aplicando a lei tem que tomar cuidado para não descer ao nível do crime. Porque se ao aplicar a lei eu me excedo, eu me torno réu. E esse é o problema da justiça pelas próprias mãos. Qual que é o problema do obsessor? Ele quer exercer justiça pelas próprias mãos, e aí ele se excede, e ao se exceder, ele fica em débito com a lei de novo. O problema que já tem, pelos meus cálculos, que eu acho que estão errados, eu acho que tem uns 7.000 anos que a gente está revezando. Ora a gente agride, ora é agredido. Aí a gente vai vingar a agressão, exagera, aí é agredido de novo, exagera e fica mudando. Então quando o Chico perguntou para Emmanuel assim, Emmanuel, o que é um criminoso? Ele falou assim, Chico, é qualquer um de nós que foi descoberto. Porque se pegar a sua ficha espiritual e tudo que você fez nas últimas encarnações, você não vai ter coragem. Não é? Por isso que existe a misericórdia. Aí ler no meu currículo aqui, né? Haroldo, tradutor do Novo Testamento. Imagina se pegasse a ficha espiritual para ler, hein? Eu nem subi aqui. Percebe? Então imagina se pega a ficha espiritual. Haroldo cortou 25 cabeças na noite de São Bartolomeu. Autorizou a morte de 300 pessoas na Inquisição no século tal. E você vai fazendo assim, né? Ah, eu não vou falar não. Perdi a graça de falar. Mas Deus não quer que o nosso processo de reeducação se dê num clima de constrangimento. Por isso que a gente esquece, para recomeçar. Para recomeçar. Então a gente reveza. Quando o espírito atinge altos níveis de fé, ele entrega os danos que foram cometidos contra a pessoa dele a Deus e deixa Deus julgar. E essa é a grande lição do livro.
O livro começa com Yoredeb, o pai de Jeziel, sofre uma violência. E ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. O que ele faz? Ele toma 2 bofetadas no rosto, resolve fazer justiça, queima toda uma propriedade, matando pessoas inocentes, animais, danificando a natureza. Vocês acham que é proporcional? Foi desproporcional. E por conta dessa desproporcionalidade, Yoredeb é assassinado na frente dos filhos. A filha, graças a Deus, é poupada, mas o filho é levado como escravo para as galeras, Jeziel. E ao longo do livro, durante todo o livro Paulo e Estevão, Emmanuel vai estar sempre acendendo uma luzinha que você precisa de olhos de ver para enxergar, que é a luz do seguinte: e agora? O que vai acontecer? Fizeram o mal, ele vai reagir? Ele vai reagir? Ele vai fazer justiça com as próprias mãos ou ele vai entregar para Deus? Percebe? Essa é uma lição moral do livro, só que ela é sutil, profunda. É uma pérola lá na intimidade do livro. É uma pérola, porque esse é um elemento vital. Então Emmanuel deixa ele, porque é preciso maturidade espiritual para entender isso. Eu me recordo do irmão, o Quincas, irmão do Marival Veloso, foi presidente da União Espírita Mineira, tinha um escritório em Uberaba, trabalhava lá com o Chico. Um dia entraram no escritório dele, arrombaram o escritório, roubaram tudo, roubaram computador, mesa, quebraram cadeira, espalharam os documentos, jogaram tudo no chão, mas fizeram. Porque ele chegou no escritório, era dia da reunião. Dia da reunião. A hora que ele olhou aquele escritório, aquela sensação de impotência, porque o crime, a maldade, ela gera essa coisa na gente, você fica com uma sensação de impotência. Você fica pensando assim, como que a crueldade é um negócio sem sentido? Não tem lógica na crueldade. A crueldade é um negócio estúpido. E aí ele chega, cabecinha abaixo, na reunião. O Chico olha. Meu filho, o que foi, Quincas? Fala, ô Chico. Entraram no escritório, aí conta tudo. Levaram o computador, quebraram tudo. Aí o Chico vem assim pertinho, pega a mão dele, aperta e fala assim: ô meu irmão, é tão bom devolver. Com aquele carinho. Oh meu filho, é tão bom devolver. Eu me lembro tomando um café com Arnaldo Rocha, e aí eu comentava sobre isso, sobre esse tema com ele. E aí ele narrou um episódio, uma vez, uma coisa que fizeram com ele, e ele era bravo, né? Bravo mesmo. E aí fizeram uma cachorrada, né? Ele ficou calado, mas aquilo estava roendo, né? Ele, de noite está com o Chico, conta o caso para o Chico, e o Chico de braço dado com ele fala assim: ô Naldinho, eu estou tão feliz. Eu falei: mas como assim, Chico? Estou te contando uma história horrível. Você está feliz com a minha desgraça? Não, Naldinho, eu estou tão feliz
que antes você só batia e agora você está apanhando. Então são essas grandes lições profundas que a obra Paulo Estevão nos deixa. E aqui eu encerro as nossas reflexões, não o livro. Uns breves apontamentos para que você se entusiasme pela leitura do livro, mas principalmente para que todos nós compreendamos que o estudo da obra Paulo Estevão é uma jornada em direção ao nosso próprio interior. Examinar essa obra é viajar ao rumo da nossa própria identidade, da nossa própria intimidade, e lá no fundo de nós mesmos encontrar o próprio Cristo, dirigindo, orientando e amparando nosso crescimento espiritual. Nós vamos para um breve intervalo de 30 minutos, rapidinho, depois voltamos com o diálogo com a irmã Aila, e depois nós receberemos os cumprimentos e os autógrafos ali no estande do ser, onde eu vou ter a alegria de abraçar e cumprimentar os corações queridos que aqui estão. Muito obrigado pelo carinho.